Muito boa noite, amigos de Imperadores do Samba. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live da Negritude, né? Já no mês de outubro, chegamos ao mês 10, né? Já estamos aí caminhando para o sétimo mês de pandemia, sétimo mês, né, de isolamento social, isolamento que deveria, né, ser feito de forma plena, que a gente vai enfrentando, vai lidando. E Deus quiser, todo mundo com saúde, né, para poder passar por essa etapa da melhor maneira possível. A gente possa, como eu sempre digo aqui, né, que a gente possa se encontrar depois futuramente lá na nossa quadra, né, se abraçando, curtindo o nosso samba, curtindo a nossa escola, curtindo o nosso calor humano aí que a gente tanto gosta. Como vocês viram, né, as convidadas da live de hoje, a psicóloga Fernanda Landim, a digital influencer Nelis Correia. Hoje o nosso papo é um assunto que eu já queria ter trazido já há mais tempo aqui para a gente conversar na live. Hoje ainda tem uma surpresa na live de hoje. Fiquem ligadinhos. Vai ter convidado surpresa aqui para participar com a gente. Então, vamos se ligar aí na live. Mandem suas perguntas, mandem seus comentários, né? Compartilhem, curtam nossa live, que a gente faz as lives da Negritude pensando em vocês, pensando nessa nossa comunicação, né? Nessa nossa troca de ideias aí sobre os mais diversos assuntos e, claro, também sobre a nossa comunidade negra. Os comentários já estão abertos, o pessoal já mandando seu alô, Jackson Machado, Sanara Barbosa, um beijo, Sanara, Luiz Brito, boa noite. Vou compartilhando, vou chamando todo mundo aí, que eu vou chamar a nossa primeira convidada de hoje. Já vou botar o tema dela aqui para rolar na tela, que é o racismo na infância, né, gente? Conversava com ela nos bastidores que, né, nós negros, né, a gente hoje, ainda hoje, né, passamos por diversas situações de preconceito racial, de discriminação racial, né, na nossa vida adulta, mas que não é novidade, né? Isso já é uma coisa que a gente vem enfrentando desde criança. Então, a nossa conversa hoje, né, eu começo a nossa live da Negritude hoje, trazendo este tema que é tão importante, justamente para a gente poder entender, né, como a gente pode, nós adultos, auxiliarmos as nossas crianças, né, dentro dessa perspectiva do racismo, como o racismo impacta na vida de uma criança, né, no ambiente escolar, no círculo de amigos, né, no dia a dia, enfim, quando a gente pode também, né, enfrentar junto com elas e desconstruir pensamentos, desconstruir ideias que elas podem estar até criando de forma errada, né, com relação a si mesma, por conta de serem vítimas de atitudes racistas. Então, a minha convidada de hoje, vou trazer para vocês aqui ela é psicóloga, especialista em avaliação psicológica pela Unisc, especialista em psicologia organizacional pela FADERGS, mestranda em psicologia pela Unisc, presidente do coletivo Agbará RS. Vou trazer aqui ela, que também já foi musa do carnaval, né? Porque não, a gente pode lembrar que também já brilhou nas passarelas do samba aí no Porto Seco. Ela vai falar também com a gente sobre isso, sobre esse histórico no samba. Eu quero que ela conte um pouquinho pra gente. Fernanda Landim, muito bem-vinda, muito boa noite, obrigado pela presença aqui com a gente. Oi, obrigada, Ed. Obrigada a todo mundo que está assistindo, nos prestigiando nessa sexta. Aqui está chovendo, né? Só para situar o pessoal, eu falo de Venâncio Aires, né, no interior. Eu sou natural daqui, mas, né, tu já contou que eu passei pelo Carnaval de Porto Alegre, né, o período que morei, trabalhei por aí. E então eu fui rainha da Imperatriz Ana Leopoldina em 2013 e depois fui musa da harmonia da Vila Isabel, aí de 2014 até 2017. Aí eu me aposentei. E antes fazia carnaval por aqui, né? Vida inteira Sim, fazendo carnaval, desfilando em ala, das mulatas, depois fui 2 anos rainha da bateria aqui, aí foi logo depois eu acabei já começando, né, como rainha da escola de samba aí em Porto Alegre. legal, Fê, que bom te ter aqui com a gente. Como eu falei, né, a gente conversou nos bastidores,
Eu já queria trazer esse tema faz tempo, e eu tinha pensado em ti, e aí eu quero abrir o nosso papo falando sobre isso, sobre essa referência, porque a Fê fez parte da FENACHIM, né, da corte da FENACHIM, né? Foi rainha, né, Fê? Princesa, princesa. Princesa, perdão, princesa da FENACHIM, né, que é a Feira Nacional, né, a Festa Nacional do Chimarrão de Festa Venâncio nacional. Aires, né, que é uma festa de prática, né, predominantemente de colonização alemã, né, ela preza muito sobre isso, sobre essa tradição, né, colonial. E assim como aqui em São Leopoldo, né, eu sou de São Leopoldo, tem a São Leopoldo Fest, que é a festa da imigração alemã, e como em várias outras cidades no interior do estado, né, tem as suas festas coloniais. E a Fê Negra participou da corte, foi um acontecimento, né, na cidade, a participação dela. E eu trago isso porque eu contei para ela isso nos bastidores, para a gente conversar. Com certeza ela, enquanto uma mulher, né, linda como é, enfim, participando de uma corte, né, de beleza, de um concurso de beleza dessa tradição, essa importância cultural para a região, para a cidade, com certeza mexeu com ela naquela menina Fernanda lá, criança ainda, tendo que lidar com a sua negritude, com a sua, né, com seus traços, com a sua beleza, e talvez até já sofrendo algumas questões racistas, raciais, sem entender, sem interpretar. Então, eu começo contando sobre isso, assim. Como a gente trabalha as crianças negras hoje, essa questão de autoestima, né? Como eu falei, a tua chegada nesse topo de beleza, com certeza, refletiu naquela menina pequenininha lá adiante. E hoje, como é que a gente, quanto adultos, trabalha a autoestima das nossas crianças? Bom, como tu disse, assim, a FENACHIM aqui em Venâncio, ela tem uma importância enorme para dentro do município, tá? Ela tem essas pitadas até da questão germânica, porém ainda não é tão forte quanto Santa Cruz do Sul, que é o berço mesmo, né? Que daí tem a Uhum. Oktoberfest e tal. E a FENACHIM aqui, ela é bianual, né? Então já para o próximo ano, que teria a festa, não vai ter. Então, a gente tem aí mais de 30 anos já de evento. Eu fui princesa na 11ª edição e vou te dizer que em todos esses anos nós somos 3 soberanas negras dentro da história da FENACHIM. Tá? A primeira foi princesa na primeira edição da festa, depois tivemos uma rainha negra na 9ª edição, aí depois fui eu e parou por aí. Não tivemos mais. E aí já se vão 10 anos, né? E eu levanto muito essa bandeira, né, esse posicionamento da participação de meninas negras, porque também para termos essa representatividade, a gente precisa ter a participação das meninas. Na Sim. época, eu estava com 25 anos e eu trabalhava dentro de uma instituição que atendia crianças. Então, tu imagina a doideira que foi quando eu fui representando essa instituição que eu trabalhava, e Uhum. aí, meu Deus, né? E aí eles me chamavam de prof, porque psicóloga é meio complicado para a criança falar. Então é a prof. Sim. Fernanda, né? A prof. Fernanda. Então depois tu tá em outdoors, tu tá em bus door, né? Tu tá em tudo quanto é lugar. Tu sai todo dia tu tá saindo no jornal, pra, né? Com a tua foto ali divulgando. E aí, esse impacto a gente sente, porque eu era a única candidata negra. E essa falta de representatividade que não se tinha na infância pesa muito, porque daí tu olha, é diferente do que participar de um concurso de beleza onde se enaltece já a beleza negra, porque tu olha, são mulheres Sim. negras, tá? Então tá o cabelo, tá, tu vai se identificando. Ali não. Então tu não é, eu sempre falo isso assim, eu nunca fui uma das 3 apostas para formar aquele trio. Nunca fui. Ninguém encostava em mim. E isso é uma consequência muito grande para a mulher negra, principalmente, né? Quando ela se encoraja para ir esses concursos, que até então, Uhum. hoje já está diferente. Hoje nós temos uma Miss Universo, que é negra, lindíssima, né? Sim. Além de toda essa capacidade para ocupar esse lugar. Hoje a gente tem 10 anos atrás, tinha, mas muito pouco, né? E isso foi gradativamente aparecendo mais. E aí eu te trago que isso caracteriza também eu dentro desse espaço, enquanto candidata,
essa solidão da mulher negra, aquela coisa que a gente olha, tipo, não tem ninguém aqui desse jeito. Eles não sabem muito bem como te conduzir, e aí tu ter que trabalhar com muitas coisas assim para não ficar tão dentro daquilo que é o esperado enquanto padrão, mas que tu vai acabar tendo que fazer. Então, hoje eu Sim. olho assim, tá, por que eu não usava meu cabelo mais natural na divulgação, nos dias da festa? Né? Era sempre aquela coisa escorrida, né? Uhum. Nada contra. Mas hoje não é algo que me caracteriza tanto quanto era na época. Né? Então, hoje tem cortes, por exemplo, Pelotas, com a Fena Doce, a gente tem várias soberanas lá, e elas fazem tudo, a coroa e o cabelo, a outra coroa, é uma coroa em cima de Sim, coroa, são né? duas coroas. Cachos são as coroas, né? É uma coroa de cachos. Então, elas fazem isso, ou é tranças, coisas assim, e que aqui não era, e não é ainda tão habitual, né? Principalmente enquanto uma soberana. Mas enfim, mas eu tô ali, tô na história, faço parte disso tudo, e eu sei de meninas que olharam para mim e se espelharam para poder participar depois, para pensar lá no futuro, ah, eu quero ser, tu me dá umas dicas e tudo mais. Então, a gente fica nessa incumbência também de ter feito um bom reinado, de pensar, Uhum. né, sempre não só naquele momento que é muito intenso, tu vira uma celebridade. Né? E toda vez que Sim, tem uma fenachinha, eles resgatam as outras soberanas, né, que já passaram, né, pelas outras edições, tu vira sempre uma celebridade, é aquela chuva de convite no Face e tal, e às vezes as pessoas falam contigo e eu fico pensando, meu Deus, quem é? Porque isso é sim, muita gente que eles lembram, então se tu deixa uma marca legal, as pessoas logo lembram assim, nossa, eu me lembro da tua festa, eu me lembro do teu vestido, eu me lembro do teu traje típico, que a gente tem as duas vestimentas, sim. né? Então, Se, isso é importante, fazer essa construção. Por se quê? tu, isso que só para complementar, se tu traz isso, esse Uhum, reconhecimento de quem é adulto, imagina para as crianças, né? Para as uhum, meninas, assim, de ver que, ah, eu posso ser como ela, eu posso chegar lá como ela. exatamente. Então, assim, claro que isso tem a ver uma questão de autoestima, porque tendo uma autoestima bem construída ao longo de todo o processo da infância, porque é isso. O racismo ele vai aparecer a partir do momento que a criança chega na idade escolar, claro que às vezes um pouco antes pela questão da educação infantil, mas quando chega no ensino regular, ali nos 6 anos, primeiro ano, ela cai, né? Aquele universo da escola, às vezes aí tu sai de um reduto pequeno, às vezes da educação infantil, aí tu cai numa escola muito maior. Então, assim, é a Uhum. diversidade chegando na tua frente, né? E de que forma essas pessoas vão falar contigo, vão lidar contigo e que vai ser realmente diferente daquilo que tu tinha em casa até então. Né? Então, às vezes, começar lá dentro de casa a reforçar que o teu cabelo é bonito, né? Dar orientações básicas, assim, se alguém falar isso, né? Cuida, presta atenção. Claro, às vezes para a criança é difícil fazer uma assimilação total. Sim. Só que o racismo, para a criança negra e para nós, o racismo a gente sente. Aquele olhar, aquela, né, aquela ignorada, e aí tu fica pensando, eu não fiz nada, por que que tu tá me ignorando? Né? Aquela coisa meio que desdenhando a gente, colocando como inferior mesmo. Então, isso a criança vai sentir. E se ela tiver uma mínima noção, ela vai falar em casa. Ah, aconteceu Uhum. isso, não sei por quê e tal. Enquanto pais, enquanto Os colegas tios, não brincam comigo na escola, né? Geralmente é acontece, isso, não assim, né? Fico tá? sozinho no recreio. E aí aquelas nomenclaturas, assim, às vezes não é porque, ah, não vou brincar contigo porque tu é negro. Não, eu não vou brincar contigo porque tu é marrom, tu é sujo, né? Remete a essa questão da sujeira também, Uhum. ou porque tu tá fedendo, a criança não tá fedendo, mas tá, na minha cabeça, Sim, né, da outra criança tu tá fedendo. Então, são coisinhas assim que a gente tem que ir falando para a criança, orientando a criança. Acontecendo isso dentro da escola, a gente tem que buscar saber como a escola também tem essa visão, de que forma ela trata essas questões.
porque, na verdade, pode ser que elas não tratem. Apesar Uhum. que eu conheço uma gama de professores aí de Porto Alegre, da região metropolitana, da região do Vale dos Sinos, né, até que eles formam, né, eu tô lá metida, né, porque a gente acabou fazendo uma capacitação através do coletivo, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação aqui, e a gente fez uma capacitação para os Uhum. professores do município, falando da Lei 10.639 de 2003, que tem muita gente que não conhece, e que traz a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, né? E que depois ela foi alterada em 2008, incluindo a questão da cultura indígena também, que é muito Uhum. importante, para tanto o negro quanto o indígena saírem dessa posição folclórica que é trazida e trabalhada dentro do contexto da escola. Então, por causa disso, então eu estou dentro desse coletivo que é de educação antirracista. Então, assim, tem muitas escolas que têm esses professores maravilhosos e que conseguem fazer essa abordagem, conseguindo garantir que a lei aconteça nesses espaços, né? Porque ela não acontece. E eu vou te dizer que Sim. por aqui é bem difícil de acontecer, porque acham que o que acontece é uma situação, confundem com bullying, que tem Uhum. diferença. Bullying é uma coisa, racismo é outra. O bullying descaracteriza a criança, o racismo desumaniza a criança. Tá? Então, eles têm esses conceitos bem diferentes, mas que são muito confundidos e às vezes servem para maquiar o racismo que está ali bem instituído dentro do espaço escolar. Não podemos esquecer também que a gente tem uma sociedade que vem de uma estrutura muito racista em todos os contextos. E na escola, que daí eu estou abordando mais a escola porque é um contexto onde a criança fica por um bom tempo. Né? Na verdade, ela passa uma boa parte da vida só na escola e um bom período desse tempo ali também. Se não é um turno integral, daqui a pouco, né, vai num turno oposto, enfim. Então a Desculpa, criança Fê. Fê, perdão, é que aqui para mim deu uma deu uma instabilizada. carregadinha. Uhum. Mas não falei nada demais, não. Já estou mais habituada com as lives, então eu fico meio que conduzindo até a pessoa voltar. Que Eu bom, tento não falar desculpa. nada muito relevante, assim, nesse Sim. período em que a pessoa fica fora. Em Mas cima é disso isso. que tu dissesse, até trouxe bem interessante a questão da diferença do bullying pro racismo, né? Que às vezes confundem, sendo que são coisas totalmente diferentes uma da outra. Quando a criança não negra pratica uma atitude dessa, tanto de bullying quanto de racismo, mas aqui vamos tratar do racismo, que é o tema da nossa live hoje. Eu, enquanto pai de uma criança não negra, por exemplo, né? De que forma eu posso lidar com isso? Eu pergunto que a gente acompanha que tem público, né, pessoal que está nos assistindo, que não é negro e que são pais, são responsáveis, e a gente está falando aqui de quem às vezes sofre a atitude, mas às vezes também a gente quer orientar aqueles que praticam a ação, né? E quero eu crer que a criança ela pode cometer atos racistas sem ter a intenção de ser racista, né? A questão de ferir, de atacar. Então, de que forma a gente pode orientar para que essa criança não tenha esse tipo de atitude, né? E que ela compreenda de que aquilo ali não é uma brincadeira, que aquilo ali não é só uma piadinha, né? Como é que a gente pode trabalhar isso quando a criança está tendo atitudes como essa em casa, na escola, na rua com os amigos? Ficou, ficou mudo teu microfone, Fê. Abriu? Agora sim, agora sim. Fui sozinho, não fiz nada. Mas assim, tu trouxe dois conceitos, tá? O racismo recreativo, que é essas piadas que usam a questão da negritude para fazer piadas, né? Fazer, Uhum. enfim, brincadeiras que não são brincadeiras legais, né? E a possibilidade e a existência, sim,
de, em determinados momentos, se existir o racismo inconsciente, tá? Por que isso acontece? Culturalmente, a gente é uma sociedade racista, tá? E isso serve tanto para negros e não negros, tá? Porque a gente tem uma base toda eurocêntrica dentro da nossa Constituição, tá? Então, às vezes, o que hoje, enquanto adultos, a gente consegue perceber coisas racistas que a gente mesmo fazia e não sabia, não tinha essa ideia, né? Porque até então era tudo muito normal, tudo muito natural de acontecer, tá? Então, isso é possível. Para pais, né, negros, os não negros também, tá? Que têm os seus filhos brancos, mas também é legal de apontar quando a relação é interracial, tá? É uma Sim. coisa bem significativa. Como conduzir isso, tá? A partir do momento que se percebe, que se constata que a criança não negra, né, está com alguns comportamentos, falas, né? Enfim, atitudes que se configuram como atos racistas, e isso é apontado, o que pode não acontecer desse pai não negro, ele pode achar que está tudo bem, porque há Uhum. ainda, e está muito em pauta hoje, essa questão da discussão da branquitude, né? Que Sim. privilégios são esses, que comportamentos são esses que se faz e que não se percebe que está atingindo o outro, que está ofendendo, que está discriminando, está com preconceito em relação à pessoa negra, tá? Então, constatado isso, apontado isso, aí é o momento assim, bom, vamos parar e vamos ver o que está acontecendo. Vamos olhar para o nosso entorno, vamos ver o que essa criança, que sim, eu acredito que ela reproduz, tá? Ela não tem tanto De discernimento e tanta capacidade formular, né? de já, tipo, nossa, é uma criança racista. Não, é uma criança que está sendo criada dentro de um contexto com muitas questões raciais e racistas, tá? E ela está reproduzindo. Então, esse adulto, ele tem que começar a olhar para isso, porque se ela está reproduzindo, ela está tirando exemplo da onde? É meu? É É, da esposa, do marido, da da avó, é do mídia. tio, da mídia. Então, assim, tem que ver da onde está acontecendo e de onde está vindo isso, esses elementos, e aí partir para muita orientação de conscientização do que dá para fazer e do que não dá para fazer. E pegar a escola também como mais um espaço aonde seja um suporte para que essas coisas possam ser discutidas, refletidas, trabalhadas, que se construa projetos. Quanto mais todo mundo puder contribuir para essa discussão, melhor. Sabe? Acabar com dizer assim, porque falar de racismo é só questão do negro. Não, não é, é de todo mundo. Né? A gente tem aí relações raciais, porque a gente vive todo mundo misturado, né? E dali também dá muitas relações interraciais que mistura mais um pouco. Então, a gente tem que estar preparado com isso, e aí o negro, o branco, todo mundo tem que saber o seu lugar de fala e de conseguir fazer essa compreensão. Acho que é importante colocar que não é fácil. Não é fácil porque temos muitas dificuldades de conseguir constituir que identidade é essa. Quem nós somos? Por quê? Porque até então se referia a uma pessoa, porque ela é uma pessoa negra, antigamente isso era uma ofensa. Ora, negro, né? Eu sou Sim. moreno, eu sou cor de cuia, eu sou chocolate, eu sou café com leite. E aí vem vários, vários As tons aí. denominações, né? Uhum, para dizer, se referir àquela pessoa. Então, agora que a gente está num processo cada vez mais profundo, e aí que reforçado com o assassinato, né, de George Floyd lá nos Estados Unidos, isso vem reverberando mundialmente, e é óbvio que no Brasil teve as suas consequências também. E isso acabou se tornando uma pauta constante para as pessoas. Então, a gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que conversar, a gente tem que pensar, né? O que até então a gente sabia que era assim, mas que há a possibilidade de ser diferente, né? A gente buscar nesses conhecimentos também africanos, nos conhecimentos indígenas, o que a gente já tem que é desta Uhum. origem étnica, né? E que foi passado, né? Tipo, não, é europeia. A gente tem que buscar isso, a gente tem que resgatar essas histórias
para que a gente consiga fazer novas construções, porque senão a gente não vai sair desse lugar que a gente está aí patinando há muito tempo, né? De não discutir, de pedir desculpa, de dizer que não era isso que a gente queria fazer, não era isso que não, tu entendeu mal, né? Não dá mais. Acho que a gente Sim, chegou no nosso não cabe limite mais, e que né? não dá, não cola mais, né? Não justifica mais o que acontece, né? Então, o racismo, às vezes ele ainda está velado, às vezes já está mais escancarado, às vezes ele passa assim, tipo, meu Deus, foi isso. As palavras, né, hoje em dia a gente já, eu pelo menos já cuido mais para não falar Sim, determinadas palavras, que elas têm o cunho racista. Então, tudo isso a gente tem que resgatar nos valores, né, de respeito, de mais humildade, de ser mais sensível a essas questões, de entender que uma criança, acho que na nossa geração aqui, para mais velhos, nós somos a prova viva do quanto o racismo nos machuca, do quanto o sim, racismo provoca questões emocionais muito fortes. Das vezes as pessoas, né, de falar assim, nossa, como eu não consigo me mostrar, eu não consigo me expressar. Aí a pessoa começa a voltar. Não, porque lá na escola, aí aparece a escola de novo, que lá na escola aconteceu isso, isso, isso e isso. E aí, desde então, eu sou assim. Então, assim, isso é reflexo do racismo, são os efeitos que o sim, racismo proporciona e provoca nas pessoas. E que se a gente conseguir trabalhar numa proposta diferente, a gente consegue fazer com que as crianças que estão aí e que a gente tem total condições de empoderá-las, elas vão trilhar um caminho totalmente diferente, de mais posicionamento, de olhar assim, eu gosto muito do meu cabelo, eu gosto da minha cor, eu gosto do jeito que eu sou bonita assim. Então, essas coisas afirmando e reafirmando para essas crianças é fundamental e vai fazer toda a diferença. Não vai desaparecer com o racismo, obviamente, né? sim. Mas vai Mas contribuir ela já vai se muito, sentir até mais fortalecida, assim, né, para com lidar com certeza, isso. né? Essa questão, isso é prática antirracista, né? As pessoas escutam muito. O que é prática? O que eu faço, né? E isso começa a surgir a dúvida, porque também isso é manifestando nas redes sociais, que está um boom dentro na pandemia, né? Porque é um Uhum. recurso que a gente tem para se comunicar, mas aí lá é só dizer, porque vidas negras importam, porque não sei mais o quê. Tá, mas o que tu está fazendo? Né? Já parou para É, pensar o que tu está fazendo, o que tu já fez, né? Que foi alguma questão racista, mas não se deu conta, e tudo bem, e bola para frente, vamos lá, vamos sim, pensar vamos diferente melhorar, para né? ti, Vamos né? Então a gente evoluir. não tem que também ficar lá, pegar um chicote e ficar, né? Meu Deus, como é que eu fui? Não, vamos, pensa, reflete e assim, ó, leiam. Busca informação. A literatura aí é outro suporte magnífico para essa questão Tem dentro da muitos infância, livros, né, que a gente que não falam, tinha na época. não, e que falam, né, sobre negritude, sobre criança, sobre Sim, infância, que a gente lê e fica encantado, né? Porque fala do a criança é um cabelo, prato fala da cor da cheio, fala de pele. tudo. Então, assim, tem muita literatura infanto-juvenil para essa questão do racismo, ela está, assim, riquíssima hoje em dia. E está muito acessível para todo mundo. Então, buscar também ler essas histórias, apresentar essas histórias, que as escolas tenham essas histórias dentro, né, dos seus espaços de ensino, Uhum. e isso ajuda muito. É uma ferramenta super lúdica que ensina e faz com que as crianças aprendam a essa coisa das relações, de como me relacionar, do que é legal falar, do que é legal não falar também. Então, Sim. tudo isso vai ajudando nessa constituição dessas crianças ao longo do seu desenvolvimento. A gente tem aqui o Lisandro Mota mandando boa noite, nosso querido Cebola. Denise Braz, Isabel Landim está assistindo, não sei se tu conhece. Ai, não sei, acho que não. Acho que não. Sander Lima também dando boa noite, um beijo. Magda Machado, Janaína Silva, Grema Bica também dando seu alô, Rafael Gol, Aninha, Ana Cristina Munhoz,
A Ciane Cidade, ó, vou botar aqui o comentário Ah, dela. Tony! Vou ter a certeza eu falo de você, lembra? A gente falando sobre a questão de cabelo, né? A Graça aí, um beijo, Grace. Joyce Lima também mandando um beijo. Maria Madalena. A Doris Soares dizendo que é sempre bom escutar a Fernanda. A Maria Gorete Barros, eu trouxe aqui um depoimento até bem bacana para botar aqui para a gente poder acompanhar todo mundo. Ela diz: meu filho foi cuspido na cara aos 4 anos, no primeiro dia de escolinha. A professora perguntou, né, para a menina que cuspiu por quê. Ela disse que é porque ele era preto. A mãe da menina, quando soube, levou ela na minha casa, exigiu dela que se desculpasse com meu filho, que não foi com ela que ela aprendeu isso. Hoje eles têm 19 anos e são grandes amigos. É o que a gente estava falando agora, né? Da prática antirracista, né? De tu ensinar para o teu Exato. filho, para tua filha, para aquele que tu conhece, que as coisas não são assim, né? Que, tipo, não pode fazer isso, Uhum. né? Que é É. respeito, e enquanto humanos nós somos iguais e que merecemos o mesmo Aham. respeito, a mesma dignidade, né? E aproveitar o calor do momento ali. A situação aconteceu, vai apurando os fatos, vai conversando, né? Tenta manter o ânimo, né? Os nervos um pouco mais tranquilo. Claro que é difícil, não é fácil, né? Tu vê o teu filho ali sofrendo porque sofreu aquilo ali, e aí tu pensa assim, poxa vida, por causa da cor da pele. Ah, mas que peso é esse, né? Sim, E então assim, a gente tem que levar isso, às vezes é difícil, a gente se machuca também, óbvio, né? A gente fica chateado, às vezes a gente se fecha, né? Fica com aquela nutrindo um pouco de raiva, muita mágoa, mas é importante a gente conseguir ir quebrando essas questões para conseguir se expressar e conseguir contribuir com ideias, né? O que que a gente pode fazer? Eu vou conversar com esse pai, né? E ajudar, né? É uma ajuda mútua, assim, né? Da gente conseguir se entender ao longo desse tempo aí que a gente já tá passando o tempo, né? Já está mais que na é hora da gente verdade. conseguir, né, fazer esses diálogos, assim, de uma maneira muito tranquila. E as pessoas gostam, tá? Eu tenho, pensando, por exemplo, na minha turma de mestrado, dentro de uma instituição de ensino superior particular. Tem eu e uma outra colega negra. Graças a Deus, porque é muito difícil, mas isso ainda é pouco, tá? Uhum. Mas os colegas brancos, eles gostam muito de nos ouvir. E eles se colocam na posição assim, sempre falam, como é bom ouvir vocês, como eu aprendo com vocês. Então, assim, ó, são pessoas dispostas a estar ouvindo e não Sim. colocando a gente naquela posição. Ai, que mimimi que elas estão fazendo. Ah, pelo amor de Deus. Isso Ou então, faz ai, que diferença. coitadinha, né? Que peninha. Não, não, não é pena, não é Aham, coitadismo, não é mimimi, né? aham, O negócio é aham. sério mesmo. Exato, e de poder entender ações, né, do que os movimentos sociais negros fizeram ao longo da história, de buscar a questão das cotas, né, de buscar as ações afirmativas de fato, para que a gente consiga alcançar um pouco aquilo que foi tirado lá, né, de leis que instituíam que o negro não podia frequentar a escola, né? Ao tempão que a gente ficou lá, perdido, sem ter o que fazer. Já tinham tirado né, as pessoas escravizadas das suas Sim. origens, né? Já estavam todo mundo aqui sendo explorado, sendo oprimido, né? As mulheres brutalmente, né, violentadas. Então, assim, se perdeu muita coisa, né? A gente fala assim, tá, ok, eu sou origem africana, afro, ok, mas a gente não sabe dizer exatamente de qual dos países do continente africano que a gente veio. A gente não sabe. A gente consegue ir até certo ponto e a gente para, porque a gente não sabe mais. Ninguém, não tem registro, não tem nada. Né? Exatamente. Então a gente, eu busco muito nas minhas oportunidades do estudo, de hoje estar podendo fazer o mestrado e de estar estudando no mestrado a questão das relações raciais, né, envolvendo muito aí a questão da mulher negra também, mas que abrange tudo, porque não tem como tu fatiar, não É, tem não, como não, tu não, não, separar, não tem é como tudo, fatiar, exatamente. é tudo assim, Exatamente. né? Então a gente estuda muita coisa. E eu penso nessa oportunidade para justamente poder contribuir ainda mais com conteúdo, com estudos,
né? Publicação de artigos, com livros. Quem sabe eu me inspiro e crio também livros infanto-juvenil, né? Pensando Olha, nisso vamos tudo. botar, vamos cobrar, hein, gente? Vamos cobrar da Fernanda livros de infantos juvenis para a gente poder trabalhar, né, a nossa negritude, a nossa afirmação com as nossas crianças. Mas eu Fê, penso sempre de poder trazer a questão do emocional, assim, que é bem importante é e que as pessoas importante, precisam total. valorizar, porque isso faz parte dessa autoestima que até então ela sempre vem muito fragilizada, mas que a gente pode transformar ela para algo melhor. Fê, muito obrigado pelo nosso papo. Hum. Passa rapidinho, mas eu acredito que todo mundo que está assistindo aí adorou. A gente vai te trazer aqui outras vezes para poder falar Oba! também sobre outros assuntos, para a gente poder ir conversando. Foi um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, né? Poder receber um pouquinho da tua história, do teu conhecimento, dos teus estudos. Eu acredito que o pessoal que está assistindo também gostou muito das tuas orientações, das suas explicações, e que a gente consiga, né, lidar com as nossas crianças, lidar com essas intempéries aí do racismo da melhor maneira possível, né, que a gente possa passar por cima disso tudo e que elas sigam fortes, como a gente está seguindo e resistindo até aqui. Sim. Ah, foi um prazer estar aqui com vocês, participando dessa live, da importância, né, de poder a gente trazer esse assunto, né, mostrar mais, mostrar que não é um bicho-papão, que não é tão impossível fazer essas discussões e que é muito mais. É sofrido, às vezes a gente desgasta bastante, né, demanda muita energia para buscar algumas compreensões, mas é de extrema importância para a nossa sociedade. A gente precisa muito disso, de espaços como este aqui, espaços como a gente tem aqui, através do coletivo Aguibara também, que vem com essa proposta para trazer essas discussões cada vez mais para a sociedade poder ir se inteirando e aprendendo mais sobre práticas antirracistas. Tá, eu vou esperar, então, agora eu vou anotar aqui que tu vai me chamar para uma nova live daqui a algum tempo, Pode anotar. tá? E aí, assim que também eu lançar um livro, eu conto para vocês. Show de bola, show de bola. Muito, muito, muito obrigado. Um beijo Eu que grande e até a agradeço. próxima. Beijo, tchau. Gente, que maravilha, né? Coisa boa poder conversar, poder partilhar, né, de esses conhecimentos, desses assuntos, né? Como eu falei, a gente está falando de live de negritude, a gente está falando sobre negritude, sobre afirmação, e são coisas que a gente vive hoje, mas que a gente vem vivendo desde criança, né? Então, por que não falar sobre o racismo na infância, sobre como as crianças acabam recebendo esse tipo de ação? E a FEI trouxe de uma forma magnífica todo este trabalho, né, que ela vem fazendo, né, não diretamente ligado às crianças, mas de certa forma falando sobre negritude, sobre as mulheres negras. Enfim, é uma pauta que sempre rende, a gente vai trazer também mais vezes, vamos conversar bastante sobre isso, porque é super importante. Ai, Maria, eu não consegui botar aqui o teu comentário antes, Maria Gorete comentando aqui, quem acompanha nossas lives da negritude vai lembrar, ela diz aqui que ela é mãe da Tamires, né, que foi nutricionista. A Tamires deu uma aula maravilhosa aqui pra gente, falando sobre nutrição, falando sobre, né, como a comunidade negra lida com a sua alimentação, né, com nutrição comportamental. E, de fato, foi um sucesso a live da Tamires. Que bom, Maria Gorete, que tu continua acompanhando a gente aqui. Fico muito contente. Um beijo para a Tamires também. E em breve também vai estar aqui de volta para conversar com a gente sobre outros assuntos. Cris Bel aí também elogiando, coisa boa. Vou trazer a nossa próxima convidada. Vou trazer ela para cá. Eu achei engraçado que eu ia chamar ela para ela abrir a live na semana. Ela disse: Não, me chama depois que eu vou estar dando aula, para dar uma organizada. E eu vou esperar, porque ela disse que não tinha se montado ainda. Vamos ver se ela já se montou, já ficou legal. Vou botar aqui o nosso tema de hoje, nosso segundo tema da noite: moda, beleza, lifestyle. O que é o lifestyle, né? Estilo de vida,
né? A gente está muito acostumado a ver nas redes sociais, principalmente, né? Hoje o Instagram bomba diversos estilos de vida, as formas como as pessoas, né, levam a vida, a forma como elas lidam, né, com a sua personalidade, né, com a sua forma de vestir, com o seu jeito de ser, de se alimentar, de se vestir, de viver, enfim. Esse é o lifestyle. E aí eu quero chamar a nossa convidada para falar sobre o lifestyle da comunidade negra, né? Ela que é, deixa eu pegar aqui, múltipla, né? Ela é bomba, bomba nas redes sociais, milhares de seguidores no perfil dela, depois vou botar aqui para ela compartilhar o perfil. Ela é professora de dança, ela é empreendedora, digital influencer, ataca de modelo também, que eu sei, é também do carnaval, né? Ela me disse nos bastidores que é passista aposentada. Eu falei, minha amiga, passista, uma vez passista, sempre passista. Vou chamar ela aqui agora para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Nelis Oi, Correia. Boa tudo noite, bom? Nelis. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, bem-vinda à nossa live da Negritude, bem-vinda à comunidade Obrigada, de Imperadores do Samba. muito Que obrigada. bom estar podendo falar contigo. Obrigada. A Nelis, né, quem pode acompanhar depois das redes sociais dela, Nelis é da Serra, né, Nelis? Perdão. Sim, sim. Mas ela já Na verdade, eu sou conhece de aqui um Cachoeira pouquinho, do né? Sul. Eu sou de De Cachoeira do Cachoeira. Sul. Isso. Mas eu Hum. moro aqui em Gramado já faz 8 anos. Olha só. E me conta, eu falei antes que tu já participava do carnaval, do samba, assim como a Uhum. Fernanda. Você está Sim, sim, aposentada, mas dá aula de samba que eu sei, né? Já sim. fez seus desfiles aí e conhece um pouquinho do nosso carnaval aqui também, né? Sim, na verdade, eu fui passista por 22 anos. Coisa pouca, né? Experiência nada, né? É. Enfim, fui rainha de carnaval, eu fui musa do samba do estado, mas isso lá em 1900 e lá vai bolinha, né? Quando a televisão era preto e branco ainda. Uh, mas de ser passista eu já me aposentei há algum tempo, foi em 2017. Mas eu desfilei no carnaval de Porto Alegre também. Eu fui musa da Acadêmica de Gravataí. Eu morei 5 anos em Porto Olha, Alegre e fui musa legal. lá. Sim, em 2011. Maravilha, que bom. Vamos revelar a idade falando isso, né? Não tem problema, não tem problema. Até porque isso também faz parte do nosso tema, né? A gente está falando de moda, beleza e lifestyle. Eu achei teu perfil quando eu vi a live que tu fez com a Ive Mesquita. A Ive é um ícone do Carnaval de São Sim, Paulo com e certeza. também é um ícone de beleza, de moda, de Uhum. lifestyle. Ela é uma das Sim, passistas mais renomadas do país, né? exato. E tem toda a sua vida, a sua marca, seu trabalho, enfim, voltados para isso, para dança, para arte, para beleza e o estilo de Sim. vida. E aí eu te chamei, falei, não, vamos conversar sobre isso, porque eu acho bacana. As redes sociais hoje, elas estão abrindo um espaço muito grande para a galera expor, né? Para a galera Sim. mostrar seu estilo de vida, para a galera mostrar a forma como está vivendo, para a Uhum. galera saber de beleza, saber de moda, de cuidado com o corpo, com a cabeça, né, com o estilo. E teu perfil tem milhares de seguidores, tu dá muitas dicas de maquiagem, de moda, de beleza, ensaios, tem tudo isso. E eu acho que pega até um pouquinho também daquilo que a gente conversou com a Fernanda Landim né, no bloco anterior, de Uhum. não diretamente de racismo na infância, mas de afirmação, de autoestima de uma negritude, né? Totalmente. Totalmente. Eu Totalmente. quero que tu fale um pouquinho sobre isso, assim, de como surgiu essa tua ideia de vou fazer dessa minha vida, do meu estilo de vida, algo que pode inspirar outras mulheres negras, Na outras verdade, pessoas surgiu da a necessidade, né? caminhar. Surgiu da necessidade. Por que acontece? Como eu falei, enfim, eu sou empresária, tenho uma loja, tinha uma loja física, porém a gente tinha fechado no ano passado, nós estávamos só com a loja online e eu sou professora de dança. E pandemia, trancou tudo, fazer o quê? Né? Vamos ficar louco dentro de casa. E eu já tinha um perfil que já tinha alguns seguidores, e eu comecei a usar, óbvio, depois de muita vergonha, eu comecei a usar isso. Para mim, na verdade, foi mais para o meu bem do que para o bem dos outros. Porque se eu Sim, ficasse só em casa, parada, trancada, eu sou super agitada, sem conseguir trabalhar, eu ia enlouquecer. Então, eu comecei a usar as redes sociais para expor. E falando nessa questão
enfim, de negritude, tudo, eu morria de medo de não ser aceita, certo? Nas minhas redes sociais. Porque os perfis, óbvio, não vamos nem fazer uma comparação com perfis de mulheres brancas, isso não tem como comparar. Mas O número falando de em perfis, seguidores acaba sendo maior, de aceitação, de tudo, longe, né? longe. Mas mesmo nos perfis das pessoas negras, geralmente são os mesmos estilos. A idade é muito menor que a minha. São perfis que focam ou é perfil de maquiagem, ou é perfil só de cabelo, ou é perfil fitness, enfim, dança, assim. E eu não, eu sou uma pessoa que basicamente fico sem maquiagem, sou mãe, né? Então eu queria que alguém conseguisse ver a minha vida real e não uma personagem, né? Então eu pensei, ninguém vai dar bola. Mas à medida que eu fui mostrando as minhas postagens, meu dia a dia, e as pessoas começaram a se identificar, e eu sempre fui muito de motivar as pessoas no meu dia a dia. E isso foi, as pessoas foram gostando, e foi dando certo. E estamos indo assim, tomara que cada vez melhore mais. Porque é essa questão mesmo, acho que falta, muitas vezes, falta representatividade. Porque hoje tem muitas mulheres, enfim, que têm perfis, mas às vezes elas são, como eu disse, ou é muito novinha, que aí é uma pessoa, de repente, eu não vou me identificar, ou ela é muito Sim. montada, não vou se identificar. Então, é nesse ponto que eu queria entrar, uma pessoa real, né? Não, e deu super certo, porque, né, acompanhando as redes, as postagens, o pessoal comenta, o pessoal curte bastante. Eu acho que essa identificação, de fato, ela aconteceu, né? O que tu temia, não, o que tu temia não aconteceu, foi o contrário, né? As pessoas se identificaram muito. E eu acho que Exato. também tem muito em cima disso que tu falaste, né? Tu encontrou meio que um nicho, entre aspas, Sim, dentro deste meio de rede social, de perfis de estilo, enfim. Porque, lógico, não tem como não ver que tu é uma pessoa negra, que tu é uma mulher negra. não dá para Mas disfarçar, né? não tem como dizer, né? Eu costumo citar muito uma frase que a Paula Lima, a cantora Paula Lima, falou numa entrevista, que ela disse, né? Eu chego negra em qualquer lugar. E aí esse para mim, a gente chega negra em qualquer lugar. A primeira coisa que as pessoas veem pra gente, olham pra gente, é a nossa pele. Exato. Mas o que eu quero dizer é que tu conseguiu virar uma chave que antes, talvez, né, muito, que eu particularmente encontrava muito pouco ou quase não encontrava nas redes sociais, e fiz nesse sentido, que falassem sobre beleza, lifestyle, autoestima, etc., mas que era muito mais comum com pessoas brancas e que tinha uma Totalmente. aceitação muito maior. Era muito natural a gente ver uma mulher branca tomando seu café numa cafeteria chiquetérrima, e aí quando a gente vê a Nelis fazendo isso, a gente fica, ué, por que a gente muitas vezes se questiona disso, assim? Exato. Sente que as pessoas ainda estranham o fato de tu fazer coisas que uma mulher, uma dita influência branca, faz com mais aceitação? Sim, sim. Tu sabe que uma coisa que óbvio que eu já parei de pensar muito em números, sabe? Porque é Uhum. fato que não tem como comparar um perfil de um influenciador negro com um perfil de um influenciador branco. Não. Nós temos que trabalhar muito mais, tem que criar um conteúdo muito melhor, e mesmo assim o número de seguidores não se aproxima. Eu fiz até, acho que foi ontem que fiz uma live falando sobre isso, sobre influenciadores. Eu acho que a maior influenciadora negra do Brasil tem, sei lá, 400 mil seguidores. E, em compensação, uma influenciadora branca, que não tem metade, não estou menosprezando, mas que muitas Sim. vezes não tem metade do conteúdo, digo, de apresentar um conteúdo, sabe? Uhum. De empoderar as pessoas, tem milhões, né? Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que como eu estou ali, dando a minha cara a tapa, como eu sempre falo, eu tenho que tentar motivar aquele seguidor que está ali, que seja um, que seja 10, que seja 100, a pessoa que está me ouvindo, que receba enfim, aquele meu post, aquela, Uhum. enfim, e se motive também. Que isso é uma coisa que eu já recebi esse feedback positivo de muitas meninas, que me viram e disse, gente, eu quero fazer, eu consigo fazer. Então, é ótimo, isso é inspirador. Para mim, inclusive. Sim, que bom. Falando agora também dessa questão de conteúdo, porque eu falo a gente generalizando, né? Mas muitas vezes as pessoas tinham um certo ranço, entre aspas, com essa questão de lifestyle, de estilo de vida, por achar que era algo muito fútil.
Né? Ai, a pessoa Sim, está postando o dia dela, né, sei lá, fazendo academia, ou o dia dela viajando, né? Porque sim. lifestyle é isso, é o teu estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? Ah, o meu é natureza. Então, o meu estilo de vida é estar em contato com a natureza, é acampar, é viajar, é trilha, etc. Então, cada um tem seu estilo. Mas muitas vezes as pessoas vinham como algo fútil, né? Ou a pessoa não tem nada que fazer, só posta foto na rua, viajando, etc. Né? E É, hoje as redes sociais, elas trouxeram uma desconstrução, né? sim, Muito forte nesse sentido, assim. Porque hoje as pessoas querem, inclusive, postar seu estilo de vida nas redes, né? De que sim. forma tu trabalha o teu conteúdo, justamente mostrando que, como tu falou, que isso não é só uma personagem, não é só uma futilidade. Ah, eu vou postar isso aqui só para dizer que eu tô aqui. Não, tá ali porque tu gosta daquilo ali, né? Tipo, Exato. o que tu apresenta, tu consome, né? Totalmente, sempre. Às vezes, enfim, às vezes entra em contato para fazer alguma divulgação, por exemplo. Eu digo, eu não faço divulgação de nada que eu não uso, que eu não consumo, que eu não gosto, porque não adianta, né? Porque muitas vezes as pessoas, como eu disse, hoje eu já tenho um número, digamos, de pessoas que escutam o que eu falo e vão lá e me perguntam: o que é isso? O que tu fez? Como é que. Entendeu? Então tem esse então eu tenho esse compromisso. Tu falaste de conteúdo. Eu tento, juro, eu tento ter uma organização nos meus conteúdos, ali deixar tudo bonitinho, mas aí vem aquela coisa de não ser um robô, tu entende? Então, Uhum. assim, claro, eu mantenho uma linha de coisas, porque eu tenho um foco, meu perfil, óbvio, minha motivação é empoderamento feminino, mas se acontecer uma coisa na minha vida real, enfim, eu vou lhe mostrar, não, eu vou sair às vezes disso, porque eu sou o real, tu tá entendendo? Não tem como ser aquela questão de, eu acho que ser, eu sempre falo de bonequinha de porcelana, né? Eu não sou isso, Sim. longe, longe, longe. A gente falou da questão do samba, né? E que nem a gente comentou da Ive, enfim. E até meio que essa convergência, né? Muitas vezes as pessoas acabam associando negro com samba, né? Por uma questão Totalmente. cultural, né? Sim, O que às vezes pode ser errado de tu associar o negro apenas a isso. sim. Mas, ao mesmo tempo, também, citando a live que tu fizesse com a Ive, a gente conseguiu ver essa total integração de que negras bem relacionadas, bem conduzidas com as suas carreiras, né? E que isso também não deixa de ser um lifestyle. Em cima disso, como tu enxerga a tua integração enquanto influencer com essas outros expoentes aí que estão dentro das redes, que estão por fora, essa afirmação de autoestima, né? Porque acaba criando uma rede, né, que interliga muitas outras mulheres ou muitos outros influenciadores e acabam, de certa forma, levantando um movimento aí, né? Tipo, os negros Tá, não estão, não que seja ruim, mas os negros não estão na rede apenas militando de forma política, né? Aquela política séria e tal, como tem muitos perfis, ou só estão sim. falando sobre cabelo, como também é muito bacana a gente falar sobre a beleza e tal. Oi? Uma outra corrente, né, que vai chegando. Oi, oi? Travou? Agora Sim. voltou. Voltou. Travou. Voltou, Voltou. voltou. Tu pode voltar, tu pode repetir a pergunta, por favor? Claro, claro. O que eu estava dizendo é como tu lida com a tua ligação com outros influenciadores ou com outros expoentes da autoestima da mulher negra ou autoestima da população negra de uma forma geral. Estão Sim, fazendo da rede social, estão trazendo para a rede social um novo perfil de influenciador negro, né? Que não é aquele que só está ali militando politicamente ou aquele que só está falando exclusivamente de um determinado foco de beleza, tá sim. trazendo um outro perfil, né? Como é que tu trabalha isso? Como é que é a tua relação com isso? E Tu até sabe mesmo que com assim, outros influenciadores que não são negros. Se tem alguém que também sim, chega junto, gosta, que sim. apoia. Na verdade, assim, ó, como eu te disse, quando eu comecei, eu achava que eu não ia ter visibilidade, tá? Aí eu comecei a criar os conteúdos ali e percebi que as pessoas estavam olhando. E aí eu comecei a olhar para o meu perfil também. Comecei a olhar quem eu seguia, comecei a olhar quem, né, quem me influenciava.
E aí comecei a perceber, inclusive, essa questão, tipo, tinha muita gente que eu seguia só pela fotinho, né? Seguia só pela Sim. imagem bonita, aquela que tu comentaste lá atrás. Aí eu comecei a seguir pessoas que tinham conteúdo e não somente a imagem, né? Então aí que começou a filtrar, tanto que eu faço lives semanais também, e eu comecei a perceber que tinha muita coisa, que por mais que eu me achasse super mega inteligente, tinha muita coisa que eu não sabia, que é muita coisa que eu não conhecia, e vivências completamente diferentes, né? Raríssimas vezes eu consigo fazer lives com gente do Rio Grande do Sul, por exemplo, sabe? Então, assim, ó, eu consigo conhecer a vivência de pessoas de todo o Brasil e aprender muito com eles. E eu acho que isso cria uma corrente, né? Corrente de mulheres fortes, de mulheres inteligentes, né? Que estão em prol de querer uma ajudar a outra. Acho que é isso que é importante. Né? Então, é muito bom, assim, aprender. Eu acho que eu tenho aprendido muito, muito, muito mesmo. E os demais influenciadores que não são negros, assim, como é que tu sente uh, o contato deles com o teu material? Você já conseguiu ter essa troca com muitos Sim, influenciadores? sim, sim. Como é que é, assim, como Inclusive, é que é essa receptividade? olha, eu fiz a live com uma menina que é da Dona, as Patrícias, que é Uhum. de moda. Então, assim, ó, eu, todas as vezes que eu tento trocar experiências com influenciadores, óbvio, indiferente de ser negros ou brancos, eu vou pegar uma pessoa que tem uma sintonia, certo? Que Sim, ela tenha, que ela tenha alguma coisa que eu vá conseguir aprender. E tu perguntaste se os outros influenciadores brancos têm uma relação positiva, super, mega positiva, certo? Eu acho que as pessoas têm deixado, no meu caso, assim, quando eu vou ao encontro de alguém, eu quero que a pessoa vista a causa de se empoderar, de valorizar as pessoas, né? Eu acho que essa é a minha bandeira em primeiro lugar. Óbvio, sendo mulher, sendo negra, isso já está estampado aqui. sim. Não tem como disfarçar, não tem como trocar essa carinha amanhã. Mas o que eu digo assim, antes de qualquer coisa, eu quero empoderar pessoas. Ponto. Certo? Porque eu vejo muito, enfim, eu moro na Serra, né? Então, quando eu vim morar aqui, eu sempre digo que era 20 negros na cidade, e sendo 3, era eu e os meus filhos, né? Então, tem essa questão. Então, eu tinha que motivar, quando as clientes iam na minha loja, eu tinha que motivar elas, indiferente de ela comprar roupa ou de não comprar roupa, mas eu tinha que dizer que ela era bonita, eu tinha que dizer que ela tinha Sim. condições, certo? Então, as minhas alunas iam fazer aula de dança, muitas estavam fora de forma, e elas não se sentiam à vontade na academia. Então, se sentiam à vontade dançando. Então, eu tinha que empoderar, eu tinha que motivar elas. Então, isso é uma coisa muito minha. Então, por isso que eu digo, a minha bandeira, o meu nicho é o empoderamento. Né? Então, eu acho que a pessoa que tem essa mesma visão vai se sentir parceira, diferente da cor que ela tem. A gente tem aí o pessoal comentando, a Lisete Conceição, dando um beijo, Lisete, querida. Vinícius Mito, Ed maravilhoso. Obrigado, Vinícius. Beijo grande. Dori Soares, dizendo que tá ótimo de ver a Nelis na tela. E a Maria Gorete dizendo que a Parente, Nelis tem um sorriso maravilhoso. Parece uma boneca mesmo, né? Diz que é linda. De a fato, massa corrida sorrisão. funcionou, então. Nelis, a gente está falando também aqui de moda, e aí tu, né, muitas produções. Eu vi que essa semana postou foto e vídeo fazendo ensaio ali e Ah, tal. E eu queria um pouquinho de saber da tua visão, então, sim. da moda, a pessoal preto. Eu, particularmente, tenho uma percepção de que hoje a gente vê até muitas grifes que surgiram pensando num estilo preto de ser, de se vestir e Uhum. tal. Quero saber se tu acompanha isso também, se tu acha que acontecer este movimento de uma moda mais voltada para a galera da negritude, se isso está se firmando. Uhum. Tu sabe que, assim, agora essa questão que tu viu das fotos até é uma coisa que me toca bastante, porque aqui nós sofremos pela síndrome do negro único, né? Sim, Quando, enfim, quando tu é escolhida, é só tu, é tá? só Então, tu. é só tu, ponto, esquece. Então, até na verdade é uma coisa que eu já fiz várias lives falando de moda,
E as meninas ou os rapazes que estavam nas lives sempre comentavam isso, da dificuldade de conseguir entrar num casting, da dificuldade de conseguir, né, participar de um evento que seja sendo negro. E quando bota, eu sempre falo, é os 10% aquela cota ali. Então, é uma coisa que se eu já batia nessa tecla antes, agora muito mais, porque, como eu disse, hoje, a cada momento, a minha visão tem aumentado nesse ponto de que a gente tem que reivindicar mesmo nosso espaço, né? Enfim, quando eu vejo um feed, por exemplo, se alguém quer me convidar para alguma coisa, eu vou catar o feed e não tem nenhum preto lá, eu digo, tá bem, cara, por que não tem? Né? Então, eu acho que é o objetivo de estar me chamando, né? É só para cumprir a cota, só para dizer que tem, ou realmente está interessado, né, em ter a minha presença ali. Então, eu acho que se hoje eu tenho um espaço de fala, então eu tenho que usar ele para chamar outras pessoas junto, né? E nessa questão de moda, eu até fiz uma live com o pessoal da Negrife da Bahia, que eles já são antigos, tem, né, 20 anos de marca. Tem sentido, óbvio, que tem aberto muitos, eu sigo vários perfis que trabalham com uma moda representativa, né, uma moda negra. Isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ed, que é uma coisa que bate assim um pouco no meu coração às vezes. Será que as marcas estão fazendo isso porque sim, perceberam que nós temos que estar ali? Ou as marcas fazem isso tipo assim, eles consomem, quem sabe a gente vai fazer isso para eles para ganhar mais dinheiro. Isso é uma dúvida que eu tenho e ninguém tira isso da minha cabeça. E eu já fiz vários questionamentos assim. O famoso black money, né? É o famoso black money, né? Tipo assim, eles estão consumindo, eles têm. Até porque eu fiz uma live, também faz, né, o mês passado, com a jornalista, né, com a Liliane Pereira, e a gente estava conversando sobre isso, sobre visibilidade negra, de como o negro estava sendo tratado na mídia, enfim. Comentei nessa live, né, de que às vezes a gente não via muitos negros em propaganda ou sendo, né, protagonistas de um comercial, vendendo algum produto, porque se criou no inconsciente da publicidade da mídia brasileira de que negro não vende, né? Sim. Sendo que os negros, às vezes, né, tem estudos que mostram que os negros consomem, né, são responsáveis por mais de 50% dos produtos que são vendidos, né? Então, tipo assim, circula trilhões de reais na nossa mão. E a gente não tá ali para né, a gente não está se vendo nos produtos vendidos. Então, de fato, as marcas, né, que estão ingressando ou tentando fazer dessa forma, é de se pensar se elas querem, de fato, uma inclusão, né, serem assumidas por essa identidade, ou se elas estão tentando pegar uma fatia desse bolo, né. Mas até em cima disso, a gente está falando, né, de moda, enfim. Outro dia eu estava conversando também com um amigo sobre isso, sobre grifes novas, né, como tu falou, de identitária, uma moda identitária e tal. Sim. E nós entramos numa discussão se ele disse que se isso talvez não gere até uma segregação dentro do mundo, do ramo da moda, no sentido de que, um exemplo, hoje chutando uma marca, a Coach, né, que faz jeans. Sei lá, digamos que a Coach não tem modelos negros, e aí vai a marca do Ed, cria uma jeans para o pessoal preto. Isso significa que o pessoal preto não vai querer mais usar o jeans da Coach, ou que a Coach não vai mais ter o pessoal negro porque eles agora têm a marca deles. Isso não seria, talvez, o ideal não seria conscientizar as marcas para que elas também entrem como nessa ideia que tu falou, né, de tentar puxar o pessoal? Sim. Eu acho que não, sabe? Eu acho que nós temos condições de ter uma marca negra, digamos assim, né? E isso não vai abalar o bolso, digamos assim, da Coach, né? Então, assim, que eu acho que a outra marca, a Poderosa, como tu acha da Coach, tem que abraçar, óbvio, o estilo do corpo, porque tem essa questão, não é nem só a questão de botar um modelo, é de saber vestir o corpo, né? Falando de moda, eu já fiz várias lives com meninas que eram plus, falo nessa questão de ser, mesmo dentro do meio plus size, existe a discriminação, né? Sim. Existe, né? Então, por isso, eu acho que, às vezes, vou te dizer por mim, há uns anos atrás, por exemplo, eu não conseguia encontrar uma calça jeans que ficasse boa no meu corpo, né? Porque eu sou alta, eu tenho algumas voltinhas, né? Então, assim, porque não pode ter uma moda que veste só um modelo europeu, só uma menina seca
Entendeu? Essa que é a questão. Eu acho que se tu pegar e quiser vender, tu tem que vender para todos os corpos, né? Então, não impede do Ed ter a marca dele, mas se é poderosa, que abraça todo mundo, ela tem que vestir todo mundo. Acho que essa é a minha opinião. Exatamente, né? Não tem como, não tem como isolar, né? Não tem Não, como fechar. Nelis, a gente vai se encaminhando, o papo passa muito rápido, né? O passa. papo passa a mil pelo Brasil. Eu falei que é meia horinha, mas a gente vai conversando e quando vê, vai saindo. A gente Então, viu. eu vou só abrir um parênteses que eu ia te falar e eu não comentei antes. Claro, Uma coisa também que é bom, porque antes também, poucos dos criadores de conteúdo, também tem essa questão, né, de ser negro, mas tem que ser negro escuro. Antes era só negro clarinho, sim, né? a pele Entendeu? retinta, né? Sim, então, assim, eu acho que quem eu até na live que eu fiz ontem tinha uma menina que era escura, que era periférica, ela disse que não tinha oportunidade, e a gente até fez um bate-papo. Se tu quer começar a criar um conteúdo, não espera tu clarear, porque tu não vai clarear, não espera tu ganhar um iPhone, porque de repente tu não vai ter o iPhone, né? Então, assim, ó, abraça o teu sonho e segue. E dá cara a Sim, tapa. Vai errar, mas indiferente. Alguma pessoa tu vai tocar. é verdade, né? As pessoas elas vão te seguir pelo conteúdo. Porque às vezes a fotinho bonitinha que tu começa a seguir a pessoa porque tu viu a foto dela na praia, linda, de sunga, de biquíni, que lindo, vou seguir. Ah, mas e se não tiver nada mais além disso, uma hora, tchau. Entendeu? Porque a pessoa só posta foto de biquíni na praia, né? O que ela tá me agregando, né? Então, Exatamente. a Eu gente acho que fala disso. esse é o compromisso que a gente tem que ter. Eu acho que inspirar alguém, motivar alguém e fazer com que a pessoa consiga manter-se contigo pelo conteúdo que tu tem, porque a beleza acaba. Né? Para todo mundo, né? Para todo Com mundo, uma certeza. hora. Quem não tem o dinheirinho vai botar lá o Botox, Sim, né? Aquela encerrou. coisa toda. Nelis, até vou puxar um assunto, não tem talvez diretamente ligado com a moda, mas vai entrar na minha pergunta. A gente viu na semana passada, nos últimos dias, né, o bafafá que foi da Magalu, abriu o trainee exclusivo para negros, enfim. Eu lembrei de um caso que aconteceu também há um tempo atrás no São Paulo Fashion Week. Hum. Modelos negros que cobraram de estar participando e tal, etc. Acredita que este movimento de criar oportunidades, né, para que os negros possam estar, neste caso da Magazine Luiza, em postos de poder, no Uhum. caso do São Paulo Fashion Week, na vitrine, literalmente, né? Acha que isso vai ser uma tendência, de que isso vai ser agora, a partir de agora, não volta mais, vão ser criadas mais oportunidades com relação a isso? Vai ser Certo. uma forma sempre, ou que vai ser por um tempo até que a gente se firme nos lugares e que não precise mais. Eu queria a tua opinião enquanto formadora de conteúdo de um assunto que, de certa forma, reflete no teu trabalho, porque ele traz a visibilidade das pessoas negras, né? Sim. Na verdade, assim, eu acho que partindo deste momento de agora, a gente tende só a crescer, tá? A pandemia, como eu já comentei várias vezes, assim, a pandemia matou muita gente, deixou muita gente doente, desempregada, enfim, foi um caos em muitas vidas. Mas, por outro lado, fez com que a gente refletisse, com que a gente olhasse para dentro, se colocasse no lugar do outro, né? E conseguisse olhar muitas coisas que, às vezes, no dia a dia a gente passava batido. Muitos casos de racismo que aconteceram, de repente, aconteceriam, entendeu? E eu acho que até por nós estarmos mais em casa, foi, acho que, esse boom das pessoas se chocarem mais com as coisas. Então, se criaram vários coletivos, vários, como disse, criadores de conteúdo, várias pessoas começaram a se tocar de ações que estavam sendo erradas. E essa geração mais nova, ela já é uma geração mais consciente do seu lugar, do seu posicionamento. Não é como a minha geração, que muitas vezes não dava bola para as coisas, né? Sim. Então, eu acho que a tendência nossa, sim, é de fazer a mudança. Eu faço a mudança com os meus filhos e eu acho que, consecutivamente, eles vão passando para frente. Coisa boa, que bom, que bom. Gente, eu vou botar aqui, vou pedir licença para tirar aqui o nosso live, vai botar aqui a rede dela. Sigam ela no Instagram.
Arroba Segue Neles lá, segue Correia lá. Gramado. Segue lá, segue lá. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal. E, como a gente falou, a gente não fala só de beleza, de lifestyle, a gente fala, é conteúdo, é para todo mundo, é diverso, né? Então, acessam lá que vocês vão gostar, Muito produções obrigada. incríveis, os cliques, os vídeos, tudo. Fiquei bem, bem contente de poder ter te descoberto nas redes Ai, obrigada. sociais. Fico muito feliz também, fico muito feliz. Que Carnaval bom, Nelis, 2021 obrigado. agora. Vamos lá, tomara, né? Com vacinas, tomara que a Ai, gente sim, né? consiga, Tomara. né? Como eu digo, eu costumo dizer aqui, tomara que a gente consiga passar por essa pandemia o menos ileso possível, né? O menos, mais ileso possível, na verdade. E que a gente Vamos. possa estar na nossa quadra depois comentando, né? Se abraçando, curtindo, porque a gente sente falta, né? Que eu digo, Meu imagina, Deus. mês de outubro no Imperadores ia estar fervendo, aquela quadra ia estar explodindo, assim, né? A gente sente falta. E Vários tomara dê ensaios tudo já fiz lá. certo. Ah, coisa boa, coisa boa. Quando voltar, se Deus quiser, apareça lá de novo. Tá Aparece lá certo. para a gente poder se abraçar. Muito, muito, muito obrigado pela tua participação na Obrigada live aqui com a eu. gente. Obrigada eu. Boa noite, muito obrigada a todos, tá? Valeu, beijo, Tchau, tchau. Nelis. Maravilha, gente. Mais uma live. Tá boa, né? Eu chamei a Nelis, né? Como eu falei, pra gente falar sobre moda, lifestyle, autoestima, enfim. E a gente fala de conteúdo, né? Na verdade, o lifestyle, né? O estilo de vida é esse, é conteúdo. E eu falei no início da live que ia ter convidado surpresa hoje. E eu vou tirar aqui, eu pedi licença para vocês para tirar aqui o banner. Para botar aqui meu convidado surpresa, que não sei se vocês conhecem. Não vou chamar ela aqui. Acho que vocês devem conhecer. Dida maravilhosa! Oi, Ed. Oi, todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo as nossas lives da Negritude. Boa noite a Nelis, né? Essa mulher maravilhosa, não conhecia ela. Fiquei encantada Incrível, com ela. né? Que mulher espetacular. Por mais Nelis no mundo, por mais mulheres como essa no mundo. É Espetacular, fala verdade. bem, se comunica, bonita, simpática, um sorrisão. Contagia, sabe, Ed? Aquelas pessoas que te contagiam Sim, numa sexta-feira à noite de chuva. e que nem eu Maravilhosa. disse, e que nem eu falei ali, né? É conteúdo, né? A gente fala de beleza, fala de lifestyle, a gente fala de autoestima, fala de É, empoderamento, fala de tudo. Né? Isso, sim. E é isso é o vida real, né? influenciador digital, né? Isso é o influenciador digital É tu também. influenciar de alguma forma as pessoas positivamente, né? Vida real das pessoas, né? Não é só aquela da mídia, né? Que Exatamente. tu posta o que tu acha, ah, eu vou postar isso aqui, mas no fundo eu não tô muito bem. É verdade, eu gostei É, muito dela. é. E a Fê Gente, é as pessoas. maravilhosa, né? Ah, bom, A Fernanda, né? Fernanda é uma Adoro, querida, adoro. né? Uma fofa, uma amiga, ela é espetacular, aquele jeito tranquilo dela falar te passa uma calmaria. Eu fico imaginando as pessoas, ela conversando, sabe? Com os pacientes, falando, assim, ela já passa uma tranquilidade, a pessoa já sai de lá totalmente, né? Não, já tô Sim, melhor, já tô no mais zen. Muito legal. Parabéns, Ed, gente, parabéns, parabéns. obrigado, obrigado. Eu falei, né? Eu falei que ia ter convidado especial hoje. Para quem não sabe, ou para quem não, eu já falei outras vezes, a live da Negritude surgiu muito por conta dessa mulher aí, né? Que me provocou. Ela disse: Ed, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa conversar com o pessoal, né? Com o nosso povo preto, o pessoal da escola, né? Vamos mobilizar a galera. Aí a gente criou a live da Negritude, né? Que eu digo que é praticamente a madrinha da live, madrinha da bateria, madrinha da live. E Ah, por que, que, eu, aí que, não que eu dá, chamei? né? Que eu chamei a Dinda aqui? Por que eu chamei a Dinda aqui? Porque a partir de amanhã, aqui nas redes sociais da Imperadores, a gente vai ter o projeto das mini divas ao vivo, né, Dinda? Que são as lives do Isso, projeto, né, desse isso. projeto maravilhoso que é o projeto das mini divas, das crianças imperadores. E neste mês de outubro, então, mês das crianças, as mini divas vão ter um espaço especial aqui na nossa live, na página da Imperadores, começando amanhã, dia 3, todos os sábados, dia 10, dia 17 e dia 24 de outubro, sábados à tarde, onde a gente vai ter entrevistas, vai ter aula de samba no pé, vai ter os baluartes da escola participando, vai ter muita coisa legal. Mas eu vou deixar para a Dinda, Raquel Nunes, falar então. Primeiro, falar sobre o projeto dos Mini Divas, como Uhum. surgiu, qual foi a tua inspiração, de como é que é também
junto coordenando esse projeto. E depois, é claro, das atividades de outubro agora, nossas crianças. Bom, Ed, primeiro eu quero te falar sobre as lives da negritude, né? A ideia foi, na verdade, esta ideia das lives, eu sempre falo pro Beto, tu é um maior concurso, assim, para apresentar live ou qualquer coisa que seja relacionada à mídia, né? Eu sei porque eu apresentei contigo, tive a honra de apresentar contigo a live da escola e eu tava assim, para as pessoas que não sabem, eu tava no estado nervosíssimo, nem no desfile eu fiquei tão nervosa, eu chegava a estar gelada, com as mãos tremiam. Mas o Ed passa uma confiança e uma tranquilidade, né? Ele é muito generoso, então ele passa para quem está ali com ele. E eu acho que foi a pessoa certa, assim, nessa escolha para apresentação dessas lives da negritude. E eu acho que, como tu falaste, né? A gente não pode ficar calado, a gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa tão pequenina, e dentro de uma escola de samba aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é um estado tão grande, mas que ainda é muito preconceituoso, a nossa parte a gente está fazendo. Falta muito a ser feito, Ed. Eu acho que a Imperadores é uma escola que luta pelo seu lugar ao sol, mas principalmente luta por esse lugar ao sol também, da luta contra o racismo, contra o preconceito, contra qualquer coisa que seja, que faça mal às pessoas. Então, enquanto nós, como seres humanos, eu acho que a gente tem que, sim, tentar mostrar esse lado humano da escola de samba, esse lado social, que é muito importante. E quando a gente fala nesse lado social, a gente também fala do projeto, né? Que é um projeto social da Imperadores do Samba, o projeto Mini Divas, que surgiu em novembro de 2017 para 2018, através do edital da Prefeitura de Porto Alegre, da cadeia produtiva, do Carnaval, onde alguns projetos da Imperadores do Samba foram inscritos. E, para minha sorte, esse projeto foi um dos projetos selecionados, então ele existia toda uma carga horária para que tu fizesse. Nós teríamos, se eu não me engano, foram 3 meses que nós tínhamos para colocar em prática o projeto. Foram sábados corridos, nós tínhamos quase todos os sábados de projeto, e nós pegamos, assim, ó, 2018 muito quente. Nós intercalávamos os projetos na época, a presidente Ciro nos cedia alguns sábados na quadra da Praiana e outros no Imperador. Então, era assim, 40 graus, 45 lá na quadra, e nós ensaiando. E nós começamos, o projeto, ele iniciou com 8 crianças. Na verdade, foram 3 crianças as primeiras inscritas, depois fomos para 8, e hoje, no dia de hoje, dia 2 de outubro, nós temos 67 crianças inscritas no projeto. Meninos e meninas. Meninos e meninas. A gente costuma falar que é mini divas, tá? E até esses dias uma mãe me indagou isso. Ah, mas meu filho já tem 12 anos, e eu falei, sim, ele é mini divo. Para nós não existe essa maldade, e nem para as mães, sim, claro. Claro que a criança vai perguntar isso um dia, mas aí cabe a percepção da mãe. Eu já tenho uma fala, vou explicar do meu jeito, mas a mãe daí vai, olha, filho, independente de qual for o gênero, é um projeto cultural, um projeto carnavalesco, né? Então, exatamente. Ela não tem esse olhar maldoso, certo? E eles exatamente. Nós já conversamos com eles sobre isso, e eles foram... Eu fiquei até impressionada com o absurdo, assim, das coisas que nós ouvimos, do tipo, mas a gente não se importa, o importante é a gente estar no Imperador, o importante é a gente dançar no Imperador. Então, isso para nós, puxa, não existe, né, de virar, se torna, sim, maior que qualquer coisa. Maior, é verdade. Então, nós começamos em 2017 para 2018, no Carnaval de 2018, já numa conversa que nós tivemos, houve o convite para que o projeto fosse para a Avenida. Então, nosso primeiro ano de desfile foi 2019, desculpa, 2018 não teve desfile, 2019, passamos para 2019, então nós tivemos todo 2018 de ensaio, um sim, um não aos sábados. 2019 a ala foi para a Avenida, nos 60 anos do Imperador, com 37 crianças, e aí nós vamos continuar com o projeto, né? Só que ele teve um crescente absurdo, assim, e aí o ano passado a escola fez 4 projetos, foram projetos de estandarte, samba no pé, samba para melhor idade e o mini divas. E aí nós intercalávamos mesmo, assim, era uma briga, sim, era cada sábado, acho que tu lembra, né? Era um sábado 2, aí os horários a gente passava trocando, às vezes a gente fazia os domingos para conseguir, e assim, e tinha muita cobrança das mães, tá, mas por que não tem projeto hoje? E quando nós marcávamos um sábado, tá, mas vai ter amanhã. Então a gente chegou a fazer assim, 2 domingos seguidos, porque nesse meio tempo começaram a surgir convites. A gente recebeu, por exemplo, ano passado, o convite do pessoal do Quilombo para que as crianças se apresentassem no final de semana, no sábado do Quilombo. Para nós,
foi muito bacana, foi uma apresentação sensacional. Foi linda. E foi uma apresentação de pouquíssimos ensaios. Criança tem muito disso, né? De pega muito rápido. Então, nós tivemos, na verdade, 2 ensaios para uma apresentação, assim, que foram 4, 5 minutos, mas foi de uma emoção tão grande para quem estava assistindo e para quem estava participando. Nós tivemos também a Festa das Crianças, no ano passado, que foi uma festa todinha voltada para as crianças. Então, ela começou, tu lembra, né? Foi tu que apresentou, sim, por sinal. Eu apresentei a rave das crianças. A rave das crianças, né? Porque tu lembra que terminou quase 10 horas da noite, né? Porque a gente emendou o concurso da rainha da escola. Então, eu usei muito da tua pessoa como apresentadora. E nesse dia da festa, a gente percebeu que o projeto tinha dado um salto, sabe, Ed? Então, nós tínhamos que continuar com isso. Porque aí entraram, por exemplo, vou te citar um exemplo. Nós temos um projeto Henry, que é o filho da Gislene Pereira, que já foi porte-estandarte do Estado Maior da Restinga, que torce para a Restinga, e que é filha da Onira Pereira, que é bambista, e foi uma das maiores porte-estandartes do Bambas da Orgia. Então, toda a integração que acontece, né? É um projeto carnavalesco. A gente tem meninas que dançam, por exemplo, em outras escolas do grupo especial, como musinhas, que a gente costuma chamar. Nós temos meninas que são rainhas das escolas do grupo prata, do grupo ouro, do grupo bronze, e que fazem parte do projeto. A nossa intenção, Ed, é cada vez mais aumentar essa resistência que a gente tem no carnaval, sabe? As crianças precisam e elas têm que ter o seu espaço. Infelizmente, por muito tempo, dentro da escola, a gente teve, assim, um espaço infantil muito, muito pequenino, até um pouco apagado, mas, na verdade, não foi por uma questão mais de ninguém assumir isso. Uhum. E um dia, muitos anos atrás, eu estava conversando com a Chiquita, e eu falei para ela eu lembro que eu comentei com ela, falei, Chiquita, existe um projeto na Beija-Flor de Nilópolis, que a Raíssa faz, que é a rainha da bateria, que o projeto são as Soberanas do Futuro, né? Que a Raíssa saiu desse projeto e a intenção dela é, quando ela sair da frente da bateria, ela colocar uma das meninas desse projeto. Nada mais justo, porque ela é atualmente a rainha de bateria com mais anos dentro do Brasil. Ela tem 17 anos em frente à bateria da Beija-Flor, como rainha de bateria. E eu fiquei pensando que legal seria, né, se nós pudéssemos fazer no Sul. Por coincidência, alguns anos passaram, a gente conseguiu colocar o projeto em prática. Aí, desse projeto, hoje a gente, como eu te falei, tem muitas crianças que fazem parte de outras escolas, que dançam na escola, que fazem questão de estar na Imperadores, elas nos cobram muito isso, e elas iam nos ensaios. O ano passado, numa conversa que a gente teve, a direção de harmonia geral, junto com a diretoria, liberou que as crianças começassem a fazer parte do grupo show. Então, para elas, né, já era uma coisa espetacular. Sim, tá na quarta-feira se apresentando lá, é o auge, né? Sabe que eu falo para elas, falo para as mães isso, é impressionante como a rivalidade sadia, vamos dizer assim, né? Eu lembro de show nos Bambas da Orgia, nós fizemos 3 shows nos Bambas da Orgia, nesse período de carnaval 2019 e 20. As crianças foram nos 3 e elas iam em massa. Elas não iam com 10, não, elas iam com muitas, assim, eram umas 15, 20 crianças. E um calor, e elas dançando com raça, batiam no peito, sabe? Isso te causa, de uma emoção, te causa, assim, sabe? É impressionante como isso faz bem para quem está assistindo e para nós que somos da escola, essa energia que a criança te passa. Então, eu acho que a tendência é aumentar, é crescer. A gente sabe que tudo muito difícil, né, Ed? O carnaval ainda está, aos pouquinhos a gente vai galgando novamente o nosso espaço, mas enquanto nós, da Imperadores do Samba, pudermos estar sempre aumentando o nosso número de crianças, elevando as crianças a esse patamar de que é necessário que elas estejam, que é necessário que elas perpetuem a história do carnaval, e acho que a gente vai fazer. E nada mais justo que no mês das crianças, a gente fazer, né, essa homenagem às nossas crianças. Então, como tu falaste, serão 3 sábados, dia 3, dia 17, dia 24 de outubro. Todos esses sábados serão sábados voltados ao entretenimento infantil, vamos dizer assim. A gente vai ter de tudo. A gente vai ter, no sábado, por exemplo, no dia de amanhã, a gente vai ter uma professora que vai falar conosco um pouquinho sobre como é que ela está se vendo dentro de casa, como é que ela está... Ela uma pessoa que trabalha quase 12, vamos por 20 Sim. horas de exagero por dia, mas como é que para ela é estar dentro de casa tendo que ensinar o aluno, quais são as dificuldades que ela vê. E do outro lado, a gente vai ter uma mãe que tem 2 filhos que estão tendo aula online e que está passando por algumas dificuldades, porque um filho está já, no exemplo, no 2º grau e a outra está no 1º e ela está
dificuldade para imprimir, porque tudo hoje em dia é caro, dificuldade porque tem mães que não têm conexão à internet, para conseguir assistir uma aula. Então, a gente sabe que quem mais se vê mal nessa situação ainda são as comunidades de periferia, porque aonde sabe que ainda tem um problema maior. E a gente vai ter também a Viviane e o André, que são o concurso do nosso carnaval, né, que vão dar aula de samba no pé. A gente vai ter o encontro dos baluartes com as crianças também, no final de semana, no dia 17. E no dia 24, a gente vai ter um grande encontro, assim, que vão ser algumas rainhas do nosso carnaval, inclusive a nossa, e eles vão estar lá para contar para as crianças. Nós temos feito, Ed, quem quiser ver, no Facebook do Projeto Mini Divas, todos os dias as fichas técnicas das crianças do projeto. E lá as crianças, elas mesmas preencheram, então as perguntas são muito básicas. Teu nome, tua série, tua idade, o que tu quer ser quando crescer, teu hobby, o que tu gosta no carnaval. E agora eu vi a Nelis falando, de 10 crianças, 8 querem ser youtubers, tiktokers, influencer, eu não sei nem como é que se fala isso, mas influenciadora digital, elas querem ser, é impressionante, elas querem trabalhar com mídia, elas têm essa coisa assim, sabe, não, eu quero trabalhar, e elas acham que na cabecinha, né, de que isso dá muito dinheiro, um retorno, mas para elas é importantíssimo. E também a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai levar no dia 24 uma moça, que é a Duda, que ela também trabalha com conteúdo digital, que ela tem uma história muito legal, ela tem uma história de vida muito bacana, ela é uma mulher hiper empoderada, e para nós é importante a presença dela, porque eu acho que quando as crianças se espelham em alguém, quem sabe, né, disso não faça. Com certeza, com certeza. A gente tem aí uma Nelis, uma Duda e outras tantas. Mas, assim, a representatividade, né, Raquel? Exatamente. A representatividade importa, de fato, né? Não muito. Elas têm que se espelhar em alguém, isso é necessário, é importante que elas tenham uma pessoa, além dos pais, que eu acho que eu percebo, assim, que as crianças do projeto se espelham muito nos seus pais, mas é importante que elas não tenham só a representatividade do carnaval, não, eu gosto da Dinda, eu gosto da Rai, não, eu gosto da Dinda, mas eu vi a Nelis, eu achei a Nelis sensacional, eu quero ser que nem ela quando eu crescer, isso é muito legal, Tutinho, criança tem isso, e se inspira, sabe, é muito bacana. São 3 dias, sempre, amanhã é um horário especial em função do Grenal, que vai ser das 14 às 16, mas sempre vai acontecer das 16 às 18, com a ajuda do pessoal do marketing da escola, graças a Deus, e toda a logística da Imperadores do Samba, né, que a gente tem todo o pessoal que vai trabalhar, vai estar conosco, o pessoal da HG, as mães da contenção, as mães do projeto, não vai ter aglomeração, vai ser tudo muito organizado, nada de... a princípio também não teremos criança, a gente não tem porquê. Vamos preservá-los, né, Edia? Sim. Até uma questão da ordem, hoje, até a gente ver como é que vai ficar essa função do retorno às aulas, e eu até acho que não vai ter necessidade de nós termos criança, porque a gente quer que elas assistam por trás. Que elas assistam. Que elas se prendam naquilo ali, que elas virtualmente, que elas peguem aquilo como conteúdo para elas, e que elas, a semana toda elas fiquem pensando, sábado que vem tem de novo, como é que vai ser? E eu acho que isso vai ser bem interessante. No dia 10, Ed, a gente tem uma ação muito legal, que vai ser uma ação social que a gente vai fazer, Imperadores do Samba, que vai ser dentro da Vila Cruzeiro, que vai ser uma ação com entrega de brinquedos, de lanche para a comunidade da Vila Cruzeiro, em especial para as crianças. Isso também é muito importante, né, Ed, porque a Vila Cruzeiro é a nossa vizinha, então a gente vai ali para trazer um pouco de alegria, né? Fazer com que as crianças sintam-se felizes nessa data, que é o Dia das Crianças, e o mês é delas. Então, são 3 dias, todo mês de outubro, a partir das 16 horas, amanhã especialmente a partir das 14. Sempre vai ter alguma coisa voltada para o carnaval, alguma coisa lúdica. A gente está preparando diversas brincadeiras aí para que as crianças possam fazer em casa. Eu acho que vai ser bem bacana, eu acho que vai ser especial. E vamos lá, né? Sempre lutando pela causa, né, de representatividade, como tu mesmo disseste, para que as crianças se espelhem. Com certeza. Lembrando, né, que embora as atividades sejam no perfil do Imperadores, aqui no Facebook, enfim, é aberto para todas as crianças, né, para todo mundo, para toda a família, na verdade, né, para todo mundo poder compartilhar, se divertir, né, por que não, né, trocar aquela ideia bacana com seu filho, com seu sobrinho, com seu primo, né, junto com a escola de samba, claro, mas principalmente pensando, né, como falasse, em criar referências, em criar boas instruções para nossas crianças, né. É o nosso futuro, né, Raquel? Não adianta a gente tem que plantar, tem que cuidar, regar essas plantinhas, para que elas deem bons frutos, né?
ali Tu sabe adiante. que eu tava ouvindo a Fê falar ali sobre essa coisa do. E na verdade, acho que foi a Maria Goretti, né? Que é a mãe da Tamires, sensacional, Tamires maravilhosa. E, Maravilhosa. e eu tava ouvindo ela falar e comentando sobre a função do racismo infantil, de como isso é complicado, né? De como é difícil lidar com essa situação quando é com teu filho, né? Eu não tenho Sim. filhos, mas eu me pego muito nas coisas das crianças, assim. E graças a Deus, a Imperadores nunca sempre, na verdade, foi uma escola que foi muito aberta a esse tipo de situação. Nós nunca tivemos preconceito com ninguém. O nosso projeto, ele é um projeto que ele tem crianças de todos os perfis, de todos os níveis sociais. Então, isso é muito importante também. As crianças, elas saberem andar, por todos esses meios, sabe? Elas saberem se Sim. comunicar com outras crianças, saberem brincar, elas saberem que não existe uma diferença de tom de pele, que não existe uma diferença porque eu sou rico e tu é pobre, porque tu tem mais que eu. Isso é muito legal, sabe? A gente conseguiu, assim, nós fizemos uma confraternização em dezembro, lá na Redenção. E nós começamos às 14 e nós fomos até umas 20 horas. E aos poucos foram chegando mães, crianças e famílias, assim, chegavam muita mãe, vó, tio, tia, pai. E tu sabes que ali naquele dia foi um dia assim que foi muito importante para todos nós que trabalhamos com o projeto, porque foi um dia marcante porque a gente teve alguns relatos das mães nos falando o quanto foi importante o projeto na vida das crianças, assim. E isso Sim. acontece atualmente. Nós tivemos uma reunião nesse último domingo com as mães e o que elas mais falam para nós, o que as crianças mais sentem falta de ir ao projeto, de estar nos sábados na Imperadores do Samba, de nós estarmos na quadra dos ensaios, que perguntam para elas, né, mãe, mas quando que a gente vai voltar? Quando é que retorna os ensaios? E aí é bem complicado, né? Porque o psicológico Sim. da criança também acaba se abalando, porque a criança tem que Se a preservar. gente adulto, né, já tá louco, imagina a criança, né? Se tu tem que preservar a criança, mas ao mesmo tempo tu tem a criança, tipo, coitadinha, eu tenho, por exemplo, uma mãe que fala para nós, ela diz que a filha dela é uma versão minha quando mais nova, assim. Ela é hiperativa, então ela gosta de falar, ela faz todo o TikTok que ela vê, e aí ela diz que ela sempre fala, mãe, e aí? Quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai? E ela sempre explica, no próximo mês, e no próximo Sim. mês. Então, eu sempre digo para elas, assim, ó, que enquanto nós pudermos preservar, a gente vai preservar. Daqui a pouco, quem sabe, lá pelos próximos meses, a gente tem uma oportunidade de estarmos juntos, de quem sabe fazer um outro evento com as crianças, claro que de uma forma bem organizada, tudo Sim, conforme as normas segura, da né? OMS, segura, É. eu acho que a gente tem a prosperar, mas ainda é o momento, sabe, de nós nos resguardarmos. E eu sei que muitas pessoas vão perguntar, então as lives, a princípio, elas não vão ter crianças. Vão estar do outro lado da telinha nos assistindo e colocando em prática tudo que a gente ensinar. Por favor, não percam, Ed. Pede para os teus seguidores, pede para todo mundo que Não, aqui, assiste ó, as lives estarem o conosco. pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, a Joyce Lima já botou aqui, amanhã não perco. A Emília Joyce, querida também querida. mandando boa noite para todos, parabéns. Gente, é bacana. E estava falando trazendo os relatos dos pais e tal, né, da importância para as crianças. E aí eu já estava lembrando aqui de como é importante uma escola de samba ter um projeto social voltado para a criança. Porque não é bom, o benefício do projeto não é só para a criança ou para a escola que está formando, né, novos sambistas. É para a família, né? A gente vê a integração, eu vejo que tu comenta muito as mães, o grupo das mães do projeto, que as mães às vezes são mais ansiosas que as crianças e tal, porque, né, as mães querem ver também seus filhos bonitos e felizes, mas são nesses momentos que a gente vê, né, que tu tá numa atividade, aí uma apresentação, por exemplo, no sábado do Quilombo, no ano passado. Eu lembro de ver as famílias, né, iam as mães, mas daí ia o pai, ia o tio, ia a prima, ia a avó, e o vô, às vezes ficaram um ano inteiro, sei lá, afastados da escola, não viram nem no desfile, mas eles foram naquele dia para ver o primo, o sobrinho, o afilhado, né, o neto se apresentando. Então, o projeto social na escola de samba, quando envolve crianças e quando tem essa integração, a forma como tu faz, como as mães fazem, beneficia para a família toda, né? A gente vê todo mundo integrado por conta daquela criança, mas por conta desse projeto todo.
Assim como a Demira falou ali, parabéns aos envolvidos, parabéns a vocês também, a ti. E eu sei que tu tem uma equipe enorme que te ajuda, que leva o lanche, e a semana que vem a outra mãe, e neste dia tal mãe vem, no outro dia tal mãe cuida, tal mãe leva. É uma equipe grande, né? Tem que ter uma estrutura bacana. Tu sabe, Ed, que a tia Demira é envolvida, né? Agora, tu falou na tia Demira, assim, todos são, a escola toda, na verdade, é envolvida. A tia Demira é uma das pessoas envolvidas, porque quando a gente tem qualquer coisa do projeto, evento, que a gente precisa montar um cenário, lá vou eu na tia Demira, a senhora me empresta tal coisa? A senhora pode... Não, e eu já falo assim, eu posso na sua casa buscar? E ela sempre é muito prestativa. E aí ela já tem, aí tem o pessoal que trabalha, que é dos eventos, que é o grupo dos eventos, que daí tu já chama para te ajudar a fazer. Aí tem o pessoal, óbvio que tu precisa de toda uma logística, daí lá vai no HG para HG te ajudar, Sim. aí procura as pessoas, aí as pessoas, e assim vai. Não é eu sempre falo, Imperadores é uma escola muito plural, Ed. Nós somos uma escola muito grande, o projeto não é da Raquel Nunes, o projeto ele é um projeto social da Imperadores do Samba. Claro que alguma pessoa tomou a frente, fui eu, mas Sim. não é um projeto, ele é um projeto que ele tem toda a infraestrutura da escola por trás. A diretoria da escola permite que tu faça, tudo que a gente passa para que a diretoria ok, vamos lá, vamos fazer, então. Aí, assim, a gente vai passando para todo mundo, sabe? Então, é da Imperadores do Samba mesmo, assim, e como tu falaste, nós temos, por exemplo, mães que nós temos a Ana, por exemplo, que a Ana, que tem 2 filhos, que ela é filha da dona Maria Helena, que é a rainha da maturidade. Então, a dona Maria Helena faz parte da velha guarda. Então, Sim. cansamos, por exemplo, o pessoal da velha guarda tá ali, eles todas as quartas de ensaio ou eventos na quadra, eles levam eles fazem um coquetelzinho, os quitutezinhos. Uhum. Eu olhava para lá, tava as crianças junto. Já estavam ali com a velha guarda, tu entendeu? Eles têm essa... A escola já tem essa integração, né? A Imperadores Samba te permite isso, assim. Por exemplo, a salinha da bateria virou a salinha da bateria do projeto. Porque as crianças do projeto acabavam se arrumando dentro da salinha da bateria. E tu nunca ouviu assim, você incomodou. Não, sempre teve esse, não tem problema. Os ritmistas nunca se importaram, como o pessoal do Destaques do Grupo Show nunca se importaram que as crianças se arrumassem dentro da salinha do Grupo Show. Isso é muito legal. Quando alguém compra ideia contigo, quando tem toda essa, sabe, essa força, eu acho que daí a gente só sabe, Ed, só vai organizando para que as coisas deem certo. Mas é muito bacana. Graças a Deus a escola te permite isso, então. Quanto nós pudermos, a gente vai fazendo, né, Ed? Vamos fazendo. Aí. Então, amanhã, dia 3, a partir das 2h30, isso? Amanhã, às 14, às 14. Às 14, isso, às 14h30. 14 horas, a partir das 2 da tarde, aqui no Facebook da Imperadores. E depois, no dia 17 e dia 24, às 16 horas, isso? Ao vivo. Isso mesmo, às 16 horas. Isso. Então, e gente... quem sabe, né? Quem sabe a gente não vamos passar aí mais uns meses, a gente não volta com tudo, quem sabe. Vamos esperar agora para ver se as coisas vão... Vamos. A vacina, se Deus quiser, todo dia uma oração para que essa vacina chegue logo. Vamos torcer para que tudo isso passe logo, que a gente possa estar junto de novo. Linda, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo recado. Com certeza o pessoal que está assistindo adorou e vai acompanhar a partir de amanhã os encontros do projeto das Mini Divas ao vivo. Ao vivo! Estamos ansiosos já por voltar, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. Ed, muito obrigada. Parabéns, parabéns. Eu já falei isso muitas vezes. Tu és um grande cara, muito generoso, assim, consegue passar um pouquinho da tua calmaria para quem está fazendo essas lives contigo e principalmente por tu conduzir essas lives muito bem. Ainda é um assunto que não deveria ser delicado, deveria ser um assunto que a gente tem que estar sempre tocando na tecla, tocando uma afirmação nossa todo dia. Vamos lutar pela causa, contra o racismo. A causa não interessa o tom de pele, vamos, a causa é nossa, a causa é da escola, a causa é minha, a causa é verdade. Nossa. Então, enquanto a gente puder estar fazendo, vamos lá, vamos fazer e vamos resistir, né? Sempre. Tá bom? Sempre. Amanhã, beijo, gente, meu amor. Obrigada. Espero todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. Beijo. Gostaram? Gostaram da convidada especial da nossa live de hoje? Divulgando, então, que amanhã, dia 3, começa o projeto das Mini Divas ao vivo, aqui no nosso perfil do Imperadores do Samba. Espero que todo mundo possa acompanhar. A gente vai encerrando a nossa live. Gente, quase 2 horas de live. Passa muito rápido esse tempo. Muito rápido. Obrigado a todos que acompanharam aqui com a gente. Obrigado às minhas convidadas, a Fernanda Landim, a Melis Correia, agora a nossa querida Dinda Raquel. Obrigado a vocês aí de casa.
acompanharam aí nosso bate-papo. A gente volta com mais live da Negritude, né? Lembrando também, já dando um spoiler, né? Já dando uma pequena brechinha, mês que vem, novembro, é mês de Quilombo Imperador. A gente está planejando um mega evento. Na verdade, não vai ser só um simples evento, é um mega evento do Quilombo Imperador. Então, aguardem que vem novidades por aí. Nosso querido Quilombo Imperador, na sua terceira edição. Não é a pandemia que vai nos parar, não. A gente vai estar fazendo atividade. Espero estar contando também com a presença de vocês aí, sempre nos acompanhando nas nossas lives e nossas atividades, tá bom? Um beijo grande para todos, um ótimo final de semana, uma ótima noite de sexta-feira. Até a próxima.